Depois de fazer a minha oração aqui, escutando a Lara iniciar o culto, a primeira frase que ela falou domingo, são 9 horas da manhã, e eu poderia estar dormindo, você poderia estar dormindo, mas você escolheu estar na casa do Senhor. Você escolheu estar neste lugar. E a nossa vida ela é envolta por várias situações onde envolvem uma escolha, envolvem uma decisão que precisa ser tomada. A todo momento, nós temos que escolher. Algumas são mais simples, como vir hoje ao culto, a roupa que você ia vir, o horário que você ia sair de casa, a forma que você ia vir, se é melhor vir a pé, se é melhor vir de carro. E durante os nossos dias, durante as nossas semanas, nós somos bombardeados por uma rotina. Algumas mais intensas, acorda cedo, sai, pega trânsito, volta, talvez cuida do filho, alimenta, prepara, está ali ouvindo notícias, está ali ouvindo situações, liga um jornal e você é bombardeado por muitas e muitas vozes. Nós somos bombardeados pelos nossos próprios conflitos. De onde eu quero estar? Será que eu sou a pessoa que eu deveria ser? E em meio a tantos ruídos, nós temos que fazer escolhas. E essas escolhas, muitas vezes, elas são tomadas sem a principal fonte. Então, o primeiro ponto para eu fazer uma escolha acertada é estar com os ouvidos atentos ao que Deus está falando. Amém? E já no coração de falar disso, de a respeito de escolhas, eu vi vários personagens na Bíblia que tiveram que tomar uma decisão, que tiveram que fazer uma escolha. E eu queria falar sobre eles, mas a todo momento o Senhor me voltava para a história de Jonas. Que são 4 capítulos, com uma história muito rica de ensinamentos. Mas eu não queria falar de Jonas, porque eu já tinha falado de Jonas outra vez. Mas no último mês, durante várias semanas, todas as noites antes de dormir, o Benício pedia para ouvir uma história. Adivinha a história? Jonas. E eu já estava cansada de contar essa história. Ou era eu ou era o Bruno. E ele já sabia a história, ele já sabia o que ia acontecer, mas ele queria ouvir essa história novamente. E eu percebi que ao longo desses dias, o Senhor foi me ensinando coisas diferentes também através desses 4 capítulos. E uma delas eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Então, deixa eu abrir o meu esboço aqui. E vem nessa comigo. Então, eu vou pedir para os meninos colocarem ali em Jonas, no capítulo 1, o versículo 1, e nós vamos ler do 1 ao 3. Aqui na minha está na NVI, mas todas as versões, elas trazem esse sentido. E aí nós vamos ler juntos, conforme está aqui no telão. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor. Dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou rumo a Tarsis para fugir do Senhor. Nesses primeiros 3 versículos, nós vemos que Jonas ele tinha uma instrução do Senhor do que ele deveria fazer. Mais do que uma instrução, Jonas tinha uma ordem. Ele precisava ir a um certo lugar, fazer aquilo que o Senhor lhe havia ordenado. A instrução do Senhor não foi nas entrelinhas, as instruções do Senhor não foi algo que deixasse algo em aberto para que ele tivesse dúvida. Será que é para ir para Nínive? Não. Ele teve uma instrução direta. Vá àquela cidade. Pregar a minha palavra, pregar o que eu estou te ordenando. E Jonas, ele teve uma escolha.
Quando nós temos uma decisão a ser tomada, geralmente aparecem duas ou mais opções. A primeira delas parece ser super agradável, super top, tudo de bom. Nossa, é isso mesmo que eu precisava, e a gente mergulha naquilo. Mas a gente percebe que ao decorrer das coisas, aquilo já não era tão bom assim. Então ela começa muito agradável, muito atraente aos olhos, mas quando você para olhar os detalhes, já não era tão daquele jeito que eu pensava. Em contrapartida, a ordem do Senhor, muitas vezes, ela parece como algo difícil, algo que nós não queremos fazer, algo que vai nos confrontar. E Jonas se viu nessa situação. Ele recebeu uma instrução clara do Senhor, mas era algo que ia contra a própria vontade dele. Então ele escolheu fazer o contrário. E olhando para as nossas vidas, muitas vezes a gente se vê como Jonas. Jonas, não é que Jonas não tinha entendido o que Deus queria. Jonas, ele estava com os ouvidos abertos, ele ouviu o que Deus lhe pediu. Mas ele simplesmente escolheu não obedecer. E às vezes nós passamos por essa situação. Não é que nós não sabemos o que fazer, mas é porque nós não queremos, porque vai confrontar algo que é pessoal nosso. Vai confrontar talvez a nossa própria vontade. E muitas vezes nós damos as costas para aquilo que o Senhor está nos pedindo e decidimos agir conforme a gente acha que deveria ser. Eu te julguei, Jonas, desculpa. Mas depois eu vi que muitas vezes eu fiz igual você. Então, para não entrar em todos os versículos, em todos os capítulos, são 4 apenas, mas no resumão da história para vocês, assim como eu resumo essa história para o Benício. Jonas era um profeta do Senhor. Jonas recebeu uma ordem do Senhor. Ele sabia o que ele tinha que fazer e fez ao contrário. Então Jonas segue outro rumo, sobe num barco. E a história, a maioria de nós já sabemos, de forma simples, como as crianças aprendem. Atraiu uma grande tempestade para aquele barco por causa de Jonas. Jonas foi lançado ao mar, foi engolido por um grande peixe. Passou uma situação muito, muito difícil, até que, no decorrer da história, num determinado momento, ele pede perdão para o Senhor, é lançado de volta à praia, torna a fazer aquilo que Deus havia mandado, e chega naquele local e prega para aquela população. Então, em resumo, é isso. Um resumo bem resumido. E aí eu quero destacar alguns personagens dessa história. Primeiramente, Jonas, que escolheu não obedecer num primeiro momento. Quando ele atrai aquela tempestade para o barco, os marinheiros lá sem entender nada do que estava acontecendo, sem entender, eles viam que tinha algo de errado, mas eles não sabiam qual era a causa. E lançando a sorte lá, quem era a causa daquela tempestade? Jonas. E aí o Senhor fala, através do próprio Jonas, ele conta para eles quem ele era. E aí a ordem era jogar Jonas no mar. E aqueles marinheiros tentam voltar para a praia, pensando, como que eu vou matar esse homem? Se o Deus dele está fazendo tudo isso, o que ele vai fazer com a gente? Imagino que eles tenham pensado. Mas eles não conseguiam voltar, porque a tempestade já era muito, muito forte. E aí eles tiveram que fazer uma escolha também, de lançar Jonas ao mar, de lançar Jonas para morrer. E assim eles fizeram, lançaram Jonas, porque era a única alternativa para que aquela tempestade se acalmasse. E lá no capítulo 3, já chegando ali na parte de que, depois que Jonas decide se submeter à vontade do Senhor, ele chega para aquela cidade que ele não gostava, que a gente já viu em várias pregações que ele não queria pregar para aquele povo. Ele não queria levar essa palavra para aquelas pessoas. Ele foi realmente contrariado. E lá tem um povo. Um povo que no primeiro momento, lá no versículo 1,
no capítulo 1 e no versículo 2. Né, que ele vai, levanta-te até a Nínive. Jonas levantou para fugir para Tarsis da presença do Senhor. E aqui diz que o povo, que subiu a Deus a iniquidade daquele povo. Então pensa como que estava aquele povo diante do Senhor. E a mensagem que Jonas tinha para levar para eles era a seguinte: em 40 dias vai acabar tudo por aqui. Em 40 dias vocês tudo vão morrer. Em 40 dias acabou para vocês. E talvez no fundo, no íntimo, era o desejo de Jonas mesmo, ver Deus destruir com aquele povo. E aí tem um povo que recebe uma notícia de que em breve tudo que eles viviam, tudo que eles construíram, toda a sua família, todos os seus animais, tudo seria destruído. E aí entra uma outra escolha. Quando o povo recebe essa notícia da parte de Jonas, eles teriam a opção de tentar fugir da cidade. Talvez eles teriam a opção de permanecer do jeito que eles estavam e deixar a terra se destruída. Mas eles escolheram sacrificar ao Senhor. Eles escolheram clamar a Deus. Eles escolheram se rasgar. Eles escolheram alguma tentativa de mudar aquela situação. Então nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. Vamos abrir lá em Jonas, no capítulo 3 e no versículo 4. Nós vamos ler aqui do 4 até o 9. Eu vou lendo conforme está aqui então. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se com panos de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se com panos de saco e sentou-se sobre as cinzas. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei, dos seus nobres: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois, ovelhas, provar coisa alguma. Não lhes deem de comer nem beber. Cubram-se de panos de saco, homens e animais, e clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência que há nas suas mãos. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e já não sejamos destruídos. Então você vê uma pessoa que era um rei, que ele tinha uma posição elevada. Esse rei, ele quando recebe essa notícia, ele dispõe de toda a sua autoridade. E ele decide um decreto que ninguém daquele lugar ia beber uma gota d'água. Ninguém daquele lugar ia se alimentar. Ninguém daquele lugar ia parar de clamar e pedir ao Senhor em arrependimento, até que a situação deles fosse mudada. Certas escolhas, elas vão nos requerer sacrifícios. Sacrifícios para que nós possamos descer e voltar e estar aos pés do Senhor. Lá nos versículos iniciais diz que subiu ao Senhor toda a malícia daquelas pessoas, toda a iniquidade delas. Quando nós entregamos ao Senhor um coração adorador, quando nós entregamos ao Senhor um louvor, Ele sobe com um cheiro suave até os céus. Mas quando nós entregamos ao Senhor a nossa imundícia, quando nós entregamos ao Senhor a desobediência, o pecado, Ele também sobe ao Senhor. E aí você vê um povo
que num primeiro momento já tinha uma sentença de morte decretada. Eles começam a clamar ao Senhor. E eles clamam, e eles rasgam-se, e eles jejuam. Até que eles movem o coração de Deus. E aquele Deus que estava disposto a acabar com tudo, caso não houvesse arrependimento, tem misericórdia daquelas pessoas e decide não acabar. Como está lá no versículo 10. Tendo em vista que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Algumas coisas vão doer. Algumas coisas realmente vão requerer um sacrifício, vão requerer algo de nós, que vai exigir humilhação, talvez vai exigir ir contra tudo aquilo que o nosso sentimento humano deseja, que a nossa carne deseja. Mas no final das contas é sempre melhor se rasgar na presença do Senhor e receber a misericórdia dele, do que agir com as nossas próprias forças e sermos destinados à iniquidade e recebemos um resultado que é só das nossas próprias forças. As nossas escolhas, elas impactam as pessoas ao nosso redor. E isso é muito sério. Porque quando eu atraio a bênção para mim, eu atraio a bênção para minha casa. Mas quando eu atraio a maldição para mim, eu atraio o quê? Para minha família, para os meus amigos, para as pessoas ao meu redor. Jonas, quando ele escolheu fugir da presença do Senhor, ele trouxe aquela tempestade para aquele barco. Mas ele não atingiu somente a vida dele, ele atingiu a vida daqueles marinheiros que não estavam nem sabendo o que estava acontecendo. Não tinham nem tomado conhecimento, mas eles também estavam no meio da tempestade causada por Jonas. Durante essas leituras, eu sempre perguntava ao Benício, o que você entendeu dessa história? E aí ele falava, mãe, tem que obedecer a Deus. Tem que ouvir a voz de Deus. E um belo dia ele falou para mim, se você estiver fugindo de Deus, não pega carona com ninguém. E aí eu falei, mas que é isso, gente? Mãe, porque se você está fugindo de Deus, Jonas estava fugindo de Deus e trouxe tempestade para as pessoas. Se você estiver fugindo de Deus, não pega carona com ninguém, não. Como quem diz, não vai levar tempestade para a vida dos outros. E no momento eu achei engraçado, não entendi. Mas é muito real. Não fuja da presença de Deus. Não tenta se esconder na embarcação de outra pessoa, achando que aqui eu vou estar longe da vista de Deus e Deus não vai estar vendo o que eu estou fazendo, porque eu estou aqui colado com fulano, que é colado com Deus. Eu sou amiga da Nildete, a Nildete ora, então eu estou garantida. Não. Nós precisamos buscar a Deus, ser obedientes ao Senhor. Não fuja do Senhor. Ouça a palavra do Senhor. Ouça a instrução que vem dos céus. Muitas vezes nós erramos nas nossas escolhas porque nós escolhemos não dar ouvidos a Deus. Mas o Senhor, Ele é misericordioso. A escolha correta do rei de Nínive de se humilhar diante do Senhor salvou todo o povo daquela cidade. Vamos impactar de forma positiva as pessoas ao nosso redor. Vamos ser o Jesus que eles veem. Vamos ser o mais parecido com o Senhor que nós pudermos. Como que eu identifico se eu estou tomando a decisão certa? Porque aí você vai falar assim, beleza, Juliana, aí é fácil. Jonas já tinha uma ordem declarada, ele já tinha uma instrução muito clara, mas a decisão que eu tenho que tomar é muito mais difícil que a de Jonas. Como que eu vou tomar a decisão certa nos meus dias de hoje? O que eu tenho que fazer para entender se aquilo que eu estou escolhendo é da vontade do Senhor para mim?
O Senhor, Ele te conhece. E o Senhor sabe exatamente o que é melhor para você. Antes de nós falarmos, antes da palavra vir à boca, o Senhor já conhece. O Senhor já conhece o desejo do nosso coração. Mas não é porque Ele conhece que eu não tenho a minha obrigação de falar para Ele. Conta para Jesus. Apresenta diante do Senhor os seus planos. Apresente diante do Senhor aquilo que é a sua intenção. Para que, se for da vontade do Senhor, assim ela se concretize. Quantas vezes nós quebramos a cara porque nós simplesmente escolhemos sem nem perguntar para Deus o que é para ser feito. Porque em muitos momentos Deus vai dar a instrução, faz assim, assim, assado. Mas em outros momentos Deus só vai estar esperando você perguntar para Ele. Muitas vezes a gente está pensando, olha, eu não sei o que fazer, mas Deus fala, mas você nem me perguntou o que é para ser feito. E aí eu simplesmente faço as coisas na minha cabeça. Mas tem uma palavra poderosa, que está lá em Filipenses 4, a partir do versículo 6. Essa é uma das chaves para nós fazermos uma escolha certa. E diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama e tudo que houver alguma virtude de louvor. É nisso que nós devemos pensar. Então nós precisamos fazer conhecidas do Senhor as nossas intenções, as nossas orações, os nossos pedidos. Se Deus não puder fazer, quem é que vai poder? Se Deus não puder me direcionar, se Deus não puder me capacitar, quem é que vai, gente? Nós precisamos ter conselheiros, nós precisamos ter amigos que vão nos ajudar a tomar a escolha certa. Mas a principal instrução que ela vem de Deus, e ela está aqui nesse livro, para todas as situações das nossas vidas. Confia na palavra do Senhor. Confia naquilo que Ele tem dito para você. O Senhor, Ele nos ama. E Ele nos quer ver a gente bem. Ele não quer que nós pereçamos, mas o Senhor quer que nós tenhamos vida, e vida com abundância na presença dEle. Esse é o desejo do coração do Senhor para nós. Mas vamos colocar todas as nossas dúvidas, as nossas questões diante dEle. Para que a paz que excede todo entendimento, ela venha preencher os nossos corações. Então, a primeira característica de uma decisão acertada, de uma escolha certa, é a paz que excede todo entendimento. Você fez uma escolha absurda, está todo mundo falando doido. Mas lá no fundo você sente uma paz que você ainda não sentiu antes. Então confia que o Senhor está te direcionando. Quando nós estamos conectados a Deus, quando nós resolvemos nos aprofundar em Deus, o Senhor coloca em nós essa paz. E que ainda que num primeiro momento pareça que é absurdo, ao longo dos dias, o Senhor vai se revelando e o Senhor vai mostrando que Ele estava naquela escolha, que Ele estava naquela decisão. Eu marquei aqui alguns pontos do que a escolha certa traz para as nossas vidas. E o primeiro deles é a escolha certa, ela honra a Deus. A gente não precisa abrir, mas lá em João 14,15 diz que se nós amamos a Deus, nós guardamos os seus mandamentos. Se a minha escolha, ela honra a Deus e ela me faz cumprir os mandamentos do Senhor, então eu estou no caminho certo. Diante de qualquer dúvida, pensa, qual opção honra a Deus?
Em qual opção eu consigo honrar ao Senhor com o meu relacionamento, com o que eu estou fazendo, com a pessoa que eu quero ser, com o curso que eu quero fazer? Nossa, mas lá vai a crente ver Deus em tudo. Sim, gente, Deus está em tudo e Deus nos usa em qualquer lugar. Nós somos instrumentos na mão do Senhor. E além de honrar a Deus, a escolha certa, ela gera testemunho. Quando eu tomo uma decisão acertada, eu consigo gerar testemunho do Senhor, de quem Deus é, do que Deus está fazendo. Apesar de toda a situação de Jonas lá dentro do barco, quando ele se identifica para os marinheiros, e aí ele fala, olha, eu sou profeta do Deus Todo-Poderoso, que criou o céu e a terra, e esse mar, e essa tempestade. Teve toda aquela situação difícil, vento, água, joga a carga para fora, joga Jonas para fora. Mas depois de jogar Jonas para fora, o que é que eles fizeram? Eles sacrificaram, reconhecendo que o Deus de Jonas é o Deus verdadeiro. Reconhecendo que o Deus de Jonas era um Deus tão, tão poderoso, a ponto de mover mar, céu, terra, tudo que existia. Apesar de Jonas ter fugido, gerou um testemunho de quem Deus era. Quando os marinheiros escolheram jogar Jonas fora e fazer conforme era a orientação de Deus. Para que fosse cumprido todo o propósito na vida de Jonas e tudo mais. A decisão certa, ela me leva a um crescimento espiritual. Muitas vezes a gente se vê diante de situações que elas parecem maravilhosas num primeiro momento, mas lá no fundo a gente sabe que ela acaba nos afastando de Deus. Isso para muitas coisas, para amizades, para empregos, para oportunidades. Um pouquinho antes de casar, eu tinha um emprego legal, era coordenadora de uma loja. E não tinha espaço mais para eu crescer naquela loja, porque a próxima opção era gestão e eu não poderia ser gerente sem antes fazer uma espécie de trainee. E como que funcionava esse negócio de trainee? Eu precisaria viver viajando as outras lojas, então eu passaria cerca de 15 a 20 dias fora de casa. Eu estaria um final de semana na minha casa e todo o restante do mês viajando para essas lojas, para treinar, para aprender, para conhecer. E, gente, imagina, tinha loja em vários estados do país, eu ia conhecer um monte de lugar. Fiquei pensando, nossa, eu acho que é legal, eu acho que dá para adiar o casamento e aproveitar essa oportunidade. Nossa, que bacana, né? Eu vou viver enfiada na loja, aprendendo, treinando, mas eu vou viver em função daquilo, mas vai me gerar uma experiência. Eu posso me tornar uma gestora futuramente. E aí aquilo me brilhou os olhos, porque era um salário melhor que o meu e era viagem paga pela empresa todo mês. E eu já estava com aquilo decidido no meu coração, que era isso que eu ia fazer. Mas, quando você vai para o joelho e você ora ao Senhor e fala, Senhor, muito obrigada por essa oportunidade que o Senhor me deu, porque agora eu vou fazer isso. E o Senhor falou o que para mim? Vai não, querida. Mas Deus, mas é uma mega oportunidade. 20 dias fora da sua casa. 20 dias longe da igreja. Não é que eu não confie em você, mas você confia em mim a ponto de viver tantos dias longe de mim, longe da minha casa. E era uma época que eu estava começando a engajar na igreja, sendo separada para obreiro, começando a atuar nas coisas da igreja. E o pastor Marcelo, na época, contava muito com a gente como experiência mesmo, né? Pegou a gente assim, os obreiros foi separando e a gente estava aprendendo o serviço, literalmente, da obra, de servir, de ajudar. E essa escolha, ela poderia ser muito bom profissionalmente. Mas eu tenho certeza que com a maturidade que eu tinha na época, ou quer dizer, com a pouca maturidade, ela me mataria. Talvez realmente eu seria uma gerente numa loja lá no outro estado agora, ganhando muito, muito melhor do que eu ganho hoje. Mas talvez eu seria uma pessoa desviada da presença do Senhor.
Talvez eu estaria muito perto do que o meu coração queria, mas muito longe de ter a família que eu tenho hoje. Porque que noivado, que casamento que sobreviveria com uma noiva que não fica em casa, com uma esposa que passa tanto tempo fora? Talvez é a realidade de alguém, eu não estou julgando, porque Deus trabalha diferente em cada família, em cada situação, mas era a minha situação na época. E aí chegou o dia que o meu gerente me chamou e falou, olha, é isso, aqui não tem mais lugar. Ou você continua do jeito que você está, ou você é mandado embora, ou você aceita essa oportunidade e tenta a vaga de trainee. Eu te indico, eu te preparo, eu te capacito, e eu tenho certeza que você tem chance de ir para esse lugar. E ali em oração, com o coração partido, sem sabendo, meio Jonas mesmo, ouvindo a instrução do Senhor, era claro, não vai. Mas no meu coração eu tinha aquela vontade de fazer ao contrário do que Deus estava me falando para fazer. E por fim eu obedeci ao Senhor e falei, me manda embora. Se não dá para ficar aqui, eu não quero ir para longe. E assim o meu chefe fez e eu fui demitida. E aí tive que reiniciar a carreira toda de novo, longe daquelas funções. Desde então eu ainda não atingi um cargo igual ao que eu tinha, ou que eu almejava, mas o que eu atingi no Senhor. Não que eu seja perfeita, mas ao longo desses anos Deus revelou a sua bondade para com a minha vida. Deus me deu uma família, um marido, um filho, uma igreja, irmãos, para eu ter convívio, para eu cultuar junto com vocês, para eu amar, para eu zelar pela vida de vocês. Talvez eu não seja tão presente fisicamente na vida de cada um, mas nas minhas orações eu apresento a igreja do Vida Nova como a minha família. Ao longo desses anos que se passaram, essa situação aconteceu em 2014, gente, são 10 anos, eu nem tinha me dado conta. 10 anos que profissionalmente eu oscilei, fui para um emprego, fui para outro, mas o meu coração está tão em paz. Porque apesar de ganhar menos, apesar de não ter status no mundo corporativo, eu sinto a paz que excede todo entendimento invadindo o meu ser. Eu sinto a presença do Senhor conduzindo cada um dos meus passos. E eu pude viver experiências na presença do Senhor ao longo desses anos, ao qual o Senhor me curou, ao qual eu experimentei uma enfermidade, mas também experimentei a cura, ao qual eu experimentei tantas situações que somente estando firmada no Senhor eu pude passar. Somente estando firmada no Senhor eu pude sobreviver. E aí você às vezes está aí se perguntando por que não deu certo. Ai, mas aquela oportunidade que eu larguei em tal dia. Se você está aqui hoje nesse lugar, você já está no primeiro passo certo para a decisão correta, porque você está na vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que você estivesse aqui nessa manhã. A vontade do Senhor é ter você sempre perto. E não é que longe do templo nós vamos estar longe de Deus. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Mas quando nós estamos neste lugar, nós estamos exclusivamente para Ele. Além do crescimento espiritual, quando nós tomamos a decisão correta no Senhor, elas geram bênção para as nossas vidas. Ainda que no primeiro momento parece que deu tudo errado, no final dá tudo certo, porque é a mão do Senhor que está conduzindo. Se aos nossos olhos está tudo errado, mas é nesse momento de turbulência que o Senhor está nos ensinando e nos formando uma pessoa mais madura na presença dEle. Se é que vocês estão me entendendo. Talvez essa situação que você passa de conflito, talvez essa situação com essa pessoa querida que você queria tanto que estivesse na presença do Senhor, e você escolhe dobrar o seu joelho por ela e falar: Senhor, ajuda, tem misericórdia. Quando a vontade do seu coração é falar: ai Deus, então leva, eu não aguento mais, eu não oro mais por fulano. Ou só eu que já tive esse pensamento? Tem pessoas e tem situações na nossa vida que são tão complicadas que a gente simplesmente não quer gastar mais energia com aquilo. Só que essa pessoa ela é preciosa para Jesus, não desiste dela. Essa situação ela é preciosa para trazer alguém para a presença do Senhor. E quando eu obedeço, quando eu decido, quando eu escolho permanecer na vontade do Senhor,
uma hora a bênção vem. Uma hora a bênção chega. E para não ficar só nas minhas palavras, lá no Salmo 1, o Senhor descreve que a pessoa que ela está no Senhor, ela é plantada junto a um ribeiro de águas, que dá frutos no seu devido tempo. Então, quando nós estamos na vontade do Senhor, não é no nosso tempo, mas há um tempo oportuno, onde nós vamos colher esses frutos. E não são apenas frutos espirituais, eu creio que são frutos financeiros também, frutos na saúde, frutos na família. Continue permanecendo no Senhor, porque é dele que provém todas as bênçãos que nós precisamos, é dele que provém tudo aquilo que nós precisamos para o nosso caminho, para as nossas vidas. Quando eu faço a escolha certa, eu impacto positivamente todos ao meu redor. Da mesma maneira que a escolha errada, ela pode afetar os meus amigos, a minha família, a minha igreja, a escolha certa, ela também pode afetar. Então, quando eu impacto positivamente as pessoas que estão ao meu redor, é um sinal de que eu estou fazendo uma escolha certa. Ótimo, já sei como identificar a escolha certa. Mas, Juliana, você chegou tarde demais. Já escolhi errado. Já escolhi errado, lascou-se. O Senhor, Ele nos deu o nosso livre-arbítrio. O Senhor, Ele deu uma instrução, uma ordem para Jonas, mas Ele não pegou Jonas e tacou lá em Nínive. Ele deu a opção de Jonas escolher obedecer ou não. E assim somos nós. E o nosso livre-arbítrio, Jesus amado, como era melhor se Deus decidisse por mim e tudo bem, eu só fizesse. Mas o meu eu carnudo, misericórdia, quantas vezes a gente faz a escolha errada? Quantas vezes a gente escolhe o conforto da nossa carne do que o confronto de se transformar na presença do Senhor? Escolhi errado. E agora? Acabou para mim? Não tem mais jeito? Eu tenho uma notícia para você que está aqui hoje, que escolheu errado, que falou: fiei o pé na jaca, errei, pequei contra o Senhor, errei, escolhi a situação errada. Lá em Jonas 3:1, diz que a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Apesar de Jonas ter escolhido desobedecer, apesar de Jonas questionar a vontade de Deus, apesar de Jonas ir totalmente contra aquilo que o Senhor havia lhe ordenado, apesar de Jonas ter causado a tempestade na vida de pessoas que não tinham nada a ver com a conversa, apesar de Jonas ser lançado na barriga de um peixe e ficar lá naquele lugar, ele pôde refletir. As escolhas erradas, elas geram consequências. E às vezes a gente não consegue fugir da consequência de uma escolha errada. O Senhor, Ele é poderoso para transformar o nosso corpo, a nossa mente. Mas o nosso corpo terreno tem coisas que nós plantamos nele que nós vamos ter que conviver com a consequência. E Jonas, quando ele estava lá no momento pior dele, ele sabia quem ele era, mas ele simplesmente desobedeceu e estava lá na barriga do peixe, num lugar escuro, numa profundeza, sem saber o que ia acontecer. E quantas vezes nós nos encontramos neste lugar após tomar uma decisão errada? E quantas vezes nós nos encontramos neste lugar, apesar de falar: Senhor, me mandou fazer uma coisa, eu fiz outra e agora eu estou aqui colhendo a consequência. Só que esse lugar, ele não é o fim da linha. Esse lugar não é o seu destino final. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele deu uma segunda chance a Jonas.
Veio a palavra do Senhor a Jonas pela segunda vez. Vá à grande cidade de Nínive, pregue contra ela a mensagem que eu anuncio. E no versículo 3, Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi a Nínive. Então, se porventura você tomou alguma decisão errada e hoje está vivendo em algum momento as consequências dessa decisão, o que eu tenho para falar para você hoje, que é dia de recalcular a rota. Assim como o Senhor deu uma segunda oportunidade a Jonas, o Senhor também nos dá uma segunda oportunidade nessa manhã. A escuridão, as profundezas, a barriga do peixe não é o seu lugar. Hoje o Senhor te lança para fora. Gente, eu não sei qual é a sensação de ter sido vomitado. Horrível. Mas toda aquela situação, ela tirou Jonas de um lugar de coisa ruim, num lugar de profundeza, e colocou ele para a superfície, para poder viver novamente aquilo que o Senhor tinha chamado ele para viver. E assim o Senhor faz conosco. O Senhor nos tira daquele lugar onde nós só temos o confronto com o nosso erro, com a nossa escolha errada, com as consequências daquilo. E hoje Ele nos traz para fora para respirar. E nos dá a chance de obedecer. E nos dá a chance de fazer certo. Nós temos instruções a todo momento. A todo momento o Senhor tem falado. A todo momento o Senhor tem trabalhado. Nessa manhã eu declaro que nossos ouvidos possam estar abertos e sensíveis à voz do Senhor. E que os nossos corações estejam dispostos a obedecer aquilo que Ele ordenar. O seu passado está no mar de esquecimento. O Senhor Jesus já te perdoou. O Senhor Jesus já esqueceu, já não tem mais aquilo. E tenta levar essa experiência ruim, essa consequência, como um aprendizado, para que nós não voltemos ao erro anterior, mas que nós possamos avançar, mas que nós possamos realmente fazer aquilo para qual nós somos chamados para fazer. Mesmo errando, Jonas continuava sendo um profeta do Senhor. Mesmo errando, Jonas ainda tinha a palavra do Senhor com ele para poder levar. A instrução que eu sigo, essa instrução, ela que gera o milagre que eu preciso. A instrução que eu sigo, ela gera a pessoa que eu quero ser. Siga a instrução da palavra do Senhor. Siga aquilo que o Senhor tem te orientado. Então, para fazer um resumo de tudo que nós falamos, a escolha certa, ela vai expressar o amor de Deus. A escolha certa, ela vai fazer testemunhar o caráter de quem Deus é através da sua vida. A escolha certa, ela te faz crescer. A escolha certa, ela traz bênçãos para nossas vidas. E acima de tudo, a escolha certa, ela impacta as pessoas ao nosso redor. Sabe para que você foi chamado? Para impactar esse mundo, para impactar as pessoas ao redor, para impactar os nossos familiares, para impactar essa nação. Mas não com o que nós temos, mas com o que Ele tem e coloca em nós. Cada um de nós somos chamados para levar a palavra do Senhor. Cada um de nós somos chamados para ser exemplo dEle, onde nós estivermos, fazendo o que nós vamos fazer, seja na escola, seja no trabalho, na faculdade, onde nós estivermos. O nosso erro não nos define. A escolha errada do passado não te define. Agora, o que te define é quem o Senhor disse que você é.
Jonas, ele sabia quem ele era. Nós sabemos quem nós somos no Senhor. E como que nós descobrimos quem nós somos no Senhor? Porque o que vai nos fazer escolhas acertadas não é a nossa inteligência, não é a nossa super capacidade de escolha. O que vai nos fazer escolher certo é se aprofundar tanto, tanto, tanto na presença do Senhor. Está tão sintonizado com Ele que quando a oportunidade surgir, Ele sopra aos nossos ouvidos: filho, vai que é sua. Então nessa manhã eu quero te convidar a mergulhar no Senhor, até encontrar nele a resposta para o que você precisa. Eu não sei o que você precisa, mas eu quero te convidar a se colocar de pé nessa manhã e nós vamos fazer uma oração ao Senhor. E essa oração, inicialmente, ela tem uma finalidade. Se você precisa tomar decisões, não as decisões de cotidiano, mas as decisões que vão impactar a sua vida e a das pessoas ao seu redor, nos próximos meses ou anos, nesse momento nós vamos fechar os nossos olhos e você vai orar. Você vai apresentar ao Senhor a sua situação. Então essa é a oração 1, para aquela pessoa que tem que decidir, que tem que escolher. Na minha casa nós estamos vivendo uma semana de decisão, uma decisão que pode impactar, e Deus, Ele está no controle, eu creio nisso. Mas aquele primeiro passo, eu sei que não é fácil, gente. Decisões que geram mudanças, elas doem. Mas se nós mergulharmos no Senhor até encontrarmos a resposta nele, e Ele trará a resposta a nós. E tem uma segunda oração, que é para você que fala: